Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Vamos ao erro que 99% das pessoas cometem. Qual erro é este? Vamos lá então ao nosso primeiro desafio. É muito importante já você disparar aí no like, curtir o vídeo, inscrever-se no canal. Lembrando também que eu estou no Instagram, o endereço é @DiogoArraes. Bom, o nosso desafio é: quantas vogais existem aqui? Aqui existem quantas vogais? 99% das pessoas dizem: existem 5 vogais aqui. Ora, por quê? Basta eu contar o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5 vogais. Certo? Pé, errada. Errada a questão. Sabe por quê? Porque existe uma consideração muito importante em relação ao número de sílabas. Esse é um estudo muito precioso. Uma regra que mudou absolutamente a minha vida. Vamos lá, mudou muito. Então, existe um estudo acerca da sílaba. É muito importante nós lembrarmos que a quantidade, vale muito essa questão da regra, a quantidade de sílabas representa a quantidade de vogais. Ah, sim! E como nós fazemos então a divisão silábica nesta expressão? Temos o seguinte: Uruguai. Então, veja, Uruguai. 3 sílabas, 3 vogais. Aí será muito importante, nesse caso, nós entendermos também o conceito sobre semivogal. Bom, então a quantidade de sílabas representa a quantidade de vogais. Vogal, vogal, vogal. E aí vale muito nós colocarmos o seguinte: na nossa gramática, na gramática de nossa língua portuguesa, existe um conceito muito interessante sobre semivogal. As semivogais de nossa língua são I, U, sempre na condição de acompanhantes. I, U, na condição de acompanhantes, estando ali, então, estando no acompanhamento de uma vogal, devem ser classificados como semivogal. I, U, na condição de acompanhantes, isso também da parte sonora, veja, I, U, na condição de acompanhantes, devem ser classificados como semivogais. Ah, então, por exemplo, em um monossilábico como mãe, isso, nós percebemos o A como vogal, esse E que tem som de I ali no papel de semivogal. Então temos I, U na condição de acompanhantes, então são semivogais. Perfeito? Ah, então a quantidade de sílabas representa a quantidade de vogais. Isso é muito interessante. Trissílabo, 3 vogais, e lembrando então que aqui nós temos 2 semivogais. E nesse caso é muito importante também nós lembrarmos de um outro conceito bastante prático. Que conceito bastante prático? Veja só, na junção de uma vogal mais uma semivogal, nós temos o chamado ditongo. Então, o ditongo é proveniente de quê? Da junção, claro que tem que ser na mesma sílaba, de uma vogal e uma semivogal. Nesse caso é chamado de ditongo. Aqui nós percebemos 2 semivogais e uma vogal. Nesse caso, então, nós temos o chamado tritongo. 2 semivogais e uma vogal. Certo? Ah, sim. Vamos a um teste muito precioso. Se você, então, decorou essa regra, não apenas decorou, mas se fez sentido a você, e de agora em diante você memorizará uma regra sobre a quantidade de sílabas. Então, vale muito nós lembrarmos sobre isso para sempre. Isso muda muito a nossa concepção sobre nossa língua. A quantidade de sílabas representa a quantidade de vogais. Muito bem, eu gostaria, se você estivesse aí com o papel e a caneta na mão, que você escrevesse o seguinte termo: pai. Pai, pai. Quantas sílabas? Olha só, vale muito nós pronunciarmos. Aliás, toda pessoa que estuda muito bem a nossa língua, que estuda muito bem o nosso idioma, é alguém que pronuncia. Então vamos à pronúncia. Pai, pai, pai. Na palavra pai, nós conseguimos perceber apenas isso, uma vogal e uma semivogal. É um monossílabo. Ah, sim, mono de uma, né? Então, monossilábica, como o termo é um monossílabo, nós temos então uma vogal, a vogal é o A, e o I é a semivogal. Nesse caso também, nós percebemos, aqui neste caso, nós percebemos o ditongo formado pelo A e formado pela semivogal I. Então, monossilábico e, ao mesmo tempo, percebemos a existência do ditongo. Ditongo, aliás, que é uma expressão que o di remete a 2. Sabe outro fato muito interessante e que você pode colocar na prática? Então,
cada vez mais você precisará entender sobre a divisão silábica. Então, sílaba tem a ver com o processo sonoro. Se você não praticar a questão do som, ficará cada vez mais difícil. Então, veja o seguinte, vamos pensar em uma palavra como maionese, maionese, maionese. Então, pratique a divisão silábica de maionese. Vejamos então, maionese. Nós estamos percebendo então a existência de 4 sílabas. Maionese. 4 sílabas? Muito bem, exatamente. 4 vogais. Só que na primeira sílaba de maionese, nós percebemos a existência de uma vogal mais uma semivogal, vogal, semivogal. Na mesma sílaba, exatamente, a famosa existência do ditongo. Bom isso, hein? Parabéns. Então quer dizer que em uma palavra como maionese percebemos a divisão silábica. Maionese. Exato. Então aqui há o chamado ditongo. Excelente. A quantidade de sílabas remete à quantidade de vogais. Um outro passo bem interessante, etimológico, o que é a etimologia? Etimologia que cuida da origem das palavras em nossa língua. Outro ponto etimológico muito saudável sobre a origem da palavra vogal. A palavra vogal em nossa língua remete a quê? A som. Então tudo que é sonoro é vocálico. Por isso que existe o vocalista de um conjunto musical. Aqui nós temos as pregas vocais, alguns chamam de cordas vocálicas, né? O termo técnico mais aceito, pregas vocais, de onde sai o quê? O som. Então tudo relacionado à vocalização tem a ver com vogal. E um outro passo etimológico muito interessante em relação ao termo consoante. Aqui em consoante nós temos algumas, né? P, B, C, D. Como significa ao lado de. E o soante, som, vogal. Então a consoante estará sempre ali ao lado de uma vogal a fim de produzir som, a fim de ter som. E, claro, não existe uma consoante isolada em uma sílaba. Isso é bem importante. Então, se você memorizou até o presente momento que a quantidade de sílabas remete à quantidade de vogais, ótimo. Viu lá também a diferença entre ditongo e tritongo, certo? Tritongo, então, 2 semivogais e uma vogal. Ditongo, vogal e semivogal. Mas é muito importante você trabalhar com o quê? Exato. Você trabalhar com a pronúncia do termo. Então, vejamos o seguinte, uma palavra como água. Quantas vogais existem em água? Exato, muito bom. Nós percebemos 2 sílabas, 2 vogais. Água, guá. Veja como é rápida a segunda sílaba. Guá. Como eu vou saber? Experiência, treino, leitura, pronúncia, treino, repetição. Água, guá. Na última sílaba, então, semivogal e aqui a existência da vogal. Então, a famosa paroxítona, penúltima sílaba tônica, forte, finalizada em ditongo. Entendeu isso aqui? Veja que fato interessante. A grande questão agora é, se você estudar a língua cada vez mais com lógica, fazendo sentido, fazendo com que as regras lhe causem o bom espanto, você aprenderá cada vez mais. Curtiu? Uma grande aula gratuita aqui no nosso canal. Pô, mas eu espero, pera, só um instante, antes de você finalizar o vídeo, porque ainda resta o seguinte, isso aqui é um trabalho. Se você valoriza o trabalho, é muito importante você compartilhar o vídeo, porque só assim nós conseguiremos manter o canal. Outro ponto, eu estou no Instagram, o endereço é @Diogo Arrais. Diogo Arrais, Arrais como que é? Diogo, D-I-O-G-O-A-R-R-A-I-S. É muito importante você lá também me seguir lá no Instagram, certo? Bom, muito bem, todas as terças-feiras a minha coluna na Exame e na revista Você S.A., basta você procurar os portais. Curtiu isso aqui? Agora então você pode fazer parte do meu curso de língua portuguesa. Onde? Como? Basta você acessar Arrais Cursos, meu sobrenome, arraiscursos.com.br. Muito obrigado por compartilhar esse conteúdo, espero que tenha sido útil a você. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.